Nevava e já começava a escurecer. Era a última noite do ano. No frio e na escuridão, andava pela rua uma garotinha pobre, descalça e cabeça descoberta. Ao sair de casa, trazia nos pés chinelos bem grandes. Sua mãe os havia usado antes. E de tão grandes que eram esses chinelos, a garotinha os perdera ao atravessar a rua correndo, quando vinham 2 carros em alta velocidade. Não conseguira encontrar um, e o outro, o menino o levara dizendo que iria fazer berço para quando tivesse filho. Lá ia a menina, com os pezinhos arroxeados e nus. Trazia num velho avental uma porção de fósforos e segurava um pacotinho deles na mão. Naquele dia, não havia vendido um único fósforo e não havia um único níquel. Com fome e frio, andava pela rua, parecia apavorada. Flocos de neve caíam sobre os seus longos cabelos louros e formavam lindos cachos em volta de sua nuca. Mas a menina estava longe de pensar em ter cabelos bonitos. Todas as janelas estavam iluminadas. E na rua vinha um delicioso cheiro de ganso assado. Era noite de ano novo, nisso sim ela pensava. Então a garotinha foi caminhando naquele frio e naquela escuridão e sentou-se num canto entre 2 casas. Encolheu suas perninhas, mas ainda continuava a sentir frio. E não tendo nenhum níquel e não vendido nenhum fósforo, ela não ousava em voltar para casa. O pai poderia bater nela. Mas, afinal de contas, a casa era toda cheia de frestas. No telhado não tinha forro e o vento sibilava entre as frestas, apesar de terem tapado com trapos e palhas. O jeito era ficar por ali mesmo. Então a garotinha, com os seus dedos duros de frio, se conseguisse riscar um fósforo e acendê-lo e aquecer os seus dedos. Conseguiu, afinal. Riscou um fósforo contra a parede e formou-se uma chama linda e incrível. E começou a aquecer os dedos. Então a garotinha segurou aquela chama como se fosse uma velhinha. E aquela velhinha, ela imaginava estar sentada em frente a uma grande lareira de ferro. Então ela já ia esticando seus pezinhos para aquecê-los. Mas a chama se apagou e ela estava sentada no canto entre as 2 casas, segurando apenas um pedacinho de fósforo queimado nas mãos. Então ela riscou outro e acendeu, e a chama era ainda mais brilhante. Iluminou todo o espaço que ela estava. Então aquela chama brilhante transformou a parede em transparente e ela conseguiu ver, numa mesa posta, com uma toalha muito alva e fina porcelana. E de repente, ela viu o que foi mais engraçado: o ganso assado saiu pulando da travessa
e foi cambaleando pela sala, com o garfo e a faca espetado nas costas. E foi indo e se aproximando dos seus pés. Mas a chama se apagou e ela se viu ali sentada, no frio e na escuridão. Mas então ela acendeu outro fósforo. E esse, ela se viu sentada nos ramos de uma linda árvore de Natal. Ela brilhava, era linda e iluminada, muito colorida. E nos seus ramos tinham milhares de velas acesas. E ela foi já esticando a sua mãozinha para conseguir alcançar. Então, de repente, a chama se apagou, sumindo a grande lareira de ferro, o ganso assado e a árvore de Natal. Mas a menina acendeu novamente mais um fósforo que tinha. E essa chama era uma chama estranha, porém muito iluminada. Que maravilha aquela chama! E de repente, subindo como estrelas, riscou uma e caiu. A menina logo pensou, deve ter morrido alguém. A velha avó, a única que gostava muito da menina e amava muito, sempre dizia: quando cai uma estrela na terra, sobe uma alma para o céu. Assim dizia a velha avó. Então a menina, com aquela chama acesa, de repente apareceu perto de si a sua velha avó, nunca tão linda e tão grande. A menina gritou: vovó, leva-me contigo, pois sei que quando a chama se apagar, não mais estarás aqui, como a grande lareira de ferro, o ganso assado, todo cheiroso, e a linda árvore de Natal. A velha avó pegou a menina no colo, ergueu em seus braços e as duas saíram voando para um lugar onde não havia fome e nem frio. Elas foram para junto de Deus. Quando amanheceu, uma manhã muito fria, as pessoas passaram ali naquela aurora da manhã e encontraram no canto entre as duas casas o corpinho da garotinha com as faces rosadas e um sorriso nos lábios, gelada e morta. Ela deve ter passado a noite aqui, alguém falou, e segurava nas mãos uma porção de fósforos queimados. Foi para se aquecer, alguém disse, mas ninguém imaginava as aventuras, a noite linda, maravilhosa que a menina viveu com a sua avó. Ninguém imaginava a maravilha que ela tinha vivido na noite de Ano Novo. A menina e os fósforos, um conto de Hans Christian Andersen. Eu sou Lu Oliveira e obrigada pela companhia da história.